Yeah. Fala, torcida que canta e vibra, canal Palmeiras On. Bora pro nosso pós-jogo aí de Ceará 0, Palmeiras 1. Palmeiras começando aí com o pé direito, vencendo fora de casa o time do Ceará. Num jogo que foi complicado, um jogo faltoso, um jogo picotado, um jogo até um pouco frenético em alguns pontos, mas muito picotado. Portanto, por conta das faltas que os dois times, não só o Palmeiras foi bem faltoso, assim como o Ceará também foi bem faltoso. Deixa eu ver aqui o número final aí de faltas. Foram 19 faltas para o Ceará, 19 faltas para o Palmeiras. Então uma quantidade de faltas muito, muito grande, vários cartões. Também, o Estevam tomou o cartão logo, acho que aos 10, logo no comecinho do primeiro tempo, daria mais ou menos o tom do que seria a partida. Mas vamos começar primeiro pela escalação. O Palmeiras entrou aí com o goleiro Everton, os dois zagueiros, o Gustavo Gomes e o Bruno Fux. As laterais ficaram com o Giai, como eu já tinha apresentado, mas o Abel preferiu colocar aí o Vanderlan. E o Vanderlan, cara, até que foi ok, né? Então vamos lá. E aí, região do meio de campo. O Felipe Anderson, o Emiliano Martinez, o Lucas Evangelista e o Facundo Torres. E no ataque, o Estevam e o Vitor Roque. Cara, eu não gostei muito assim da formação que o Palmeiras fez, que o Abel montou. Se você pegar o mapa de calor, por exemplo, do Felipe Anderson, o Felipe Anderson ficou bem escanteado, ficou bem ali na região, na lateral direita, só que não tanto ao ataque. Ele mal chegou ao ataque, ele ficou um pouco discreto, foi um jogo, assim, ok pra morno dele. E aí, em contrapartida, o Estevam, que geralmente atua bem próximo ali da linha lateral, ele atua hoje praticamente como meio. Você pegar um mapa de calor, tem um pouquinho aqui um pouquinho na direita, um pouquinho na esquerda, um pouquinho na região do meio de campo. Então ele ficou alternando ali a região ali, não tendo uma posição fixa. O cara que ficou meio rodando. E não sei se é tão bom pra ele assim não, cara, porque apesar de que ele foi a falta, né? Ele cobrou, fez o lance do gol na esquerda, então ele saiu lá da direita, veio cobrar a falta aqui na esquerda, deu o cruzamento que saiu o gol do Gustavo Gomes. Gols do Gustavo Gomes de cabeça. Fazia tempo que o Gustavo Gomes fazia gols de cabeça, né? A gente tá acostumando lá em 2022, fazia muito gol, e depois deu uma baixada, mas agora ele fez o gol, um gol importante pro Palmeiras. Outro jogador também. O Facundo Torres também não foi tão bem assim, também ele alternou ali entre a região do meio de campo e o lado esquerdo, que é o lado que ele atua. O Lucas Evangelista também foi bem discreto, ele que foi como se fosse o meia do Palmeiras hoje, foi o Lucas Evangelista, mas ele cumpriu ali meio que a função junto com o Estevam. O Estevam também atuava ali de vez em quando por aquela região, mas o Lucas Evangelista foi mais quem atuou pelo meio de campo, e o mapa do calor dele é inteiramente no meio de campo, bem longe assim do ataque. E aí o melhor jogador do Palmeiras hoje foi o Gustavo Gomes, que ele não só pelo gol, mas também pela atuação que ele fez ali na defesa do Palmeiras. Foi sólida a defesa dele junto com o Bruno Fux. O Everton também, apesar de ter duas vaciladas ali, bolas defensáveis, mas ele conseguiu aí ajudar o Palmeiras. No geral, cara, o Palmeiras assim fez uma partida aí ok. Não foi uma grande partida do Palmeiras, mas novamente o Palmeiras está nesse momento aí com um acúmulo de jogos dessa maratona que o Palmeiras vem tendo desde nesse mês de abril, né? Que se encerra agora essa maratona, mas pro mês de maio deve continuar a mesma loucura mesmo até encerrar aí essa primeira fase da Libertadores e também o jogo da volta aí na Copa do Brasil. E aí, sendo bem resultadista, foi um resultado muito bom pro Palmeiras. Sendo resultadista, foi um resultado muito bom, porque jogando fora de casa, naquele gramado que é horroroso, meu pai amado, é muito ruim aquele gramado, né? E aí os defensores aí da grama natural, né, nessa hora, né, enfiam a cabeça embaixo da terra e fingem que não tá acontecendo nada, porque é muito ruim, é um pasto, não dá pra jogar futebol naquilo, né. Mas o Palmeiras tem o controle, não diria o controle do jogo, mas ele teve aí as melhores oportunidades para fazer o gol. É verdade também que o Ceará ali depois dos 10 minutos ali, deu uma canseira no Palmeiras, mas também na base do cruzamento também, que o Palmeiras, a gente sabe que quando o time não tem muito recurso, ou tá muito
não tá conseguindo achar os espaços, tome bola para a área. E o Ceará começou a fazer isso, e aí facilita para a zaga do Palmeiras, facilitou para a zaga do Palmeiras hoje. Depois o Palmeiras ainda teve uma chance com o Paulinho, o Abel colocou o Paulinho, que eu teria entrado com o Paulinho, viu? Eu falei isso lá no Twitter, eu teria entrado com o Paulinho no lugar do Facundo Torres. Ele entrou até que razoavelmente bem, mas eu acho que o Abel poderia ter colocado ele um pouquinho mais cedo. Ele colocou também o Maurício e o Piquerez. Eu teria entrado com o Piquerez logo de cara, né? Mas o Vanderlan, sabe, nem ajudou, nem atrapalhou. Então tá ok. O Maurício entrou bem também, mas ainda um pouco longe do que a gente viu ele no começo da temporada. Ele ainda tá voltando depois do tempo que ele ficou parado. E eu espero que o Abel arrume logo aí essa região do campo que é o ataque, que a gente precisa realmente definir quem serão aí os titulares e quais são o posicionamento de cada um, porque a gente viu começar o Estevão, por exemplo, no começo da temporada, ele é o cara que atuava bem pelo lado direito e o Abel estava sacrificando ele. Aí ele alterou, ele cresceu, mudou o Felipe Anderson cresceu também, e hoje o Estevão ficou sem uma função definida, e o Abel precisa definir também aí o centroavante, que o Vitor Roque hoje, teoricamente, era o nosso centroavante. Só que ele não atuou como centroavante. Ele não era o cara ali fixo ali dentro da área, não. Ele atuou mais fora da área, pelo lado esquerdo, ali junto do lado do Facundo, do que propriamente dito como um centroavante. Então o Abel precisa definir como é que ele vai jogar. Ele vai jogar com o Vitor Roque fixo lá? Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai atuar? Porque ele precisa definir de forma definitiva, a redundância, mas quem vai atuar pelo lado direito, quem vai atuar pelo lado esquerdo e quem vai ser esse centroavante. E de que forma esse centroavante vai atuar. Porque o Vitor Roque aí não tá como centroavante. Ele é centroavante ali no papel. Atuando, a forma de jogo dele, como ele vem jogando, não é de centroavante. Talvez por isso o gol dele tá demorando a sair. É um questionamento que fica, que tem que fazer. Que aí tem que ver os repórteres aí na coletiva falar, e aí, Abel, qual que vai ser a posição do Vitor Roque? Ele vai ser um atacante ali pelo lado esquerdo ou ele vai ser realmente um centroavante do time? Porque nesse momento, na partida de hoje, ele não foi um centroavante. No papel foi. Atuando, não. Foi um jogo ok do Palmeiras, um placar muito bom, que o Palmeiras vai jogar aqui em São Paulo agora, joga pelo empate, não tem mais gol fora de casa, então Palmeiras joga para vencer ou para empatar, para passar de fase. Então eu acho que o Palmeiras deu um bom passo hoje e no jogo da volta, daqui a, se não me engano, 15 dias, acho que era metade ali do meio de maio, temos o jogo da volta aqui em São Paulo, com o Palmeiras aí na frente. Beleza? Essa foi a nossa live. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e avante palestra.